Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula e hoje nós vamos fazer uma junção das duas últimas aulas. Falamos sobre coerência na interpretação textual e falamos sobre o texto poético. Agora nós vamos juntar esses dois conteúdos e vamos ver a coerência no texto poético. Professora Priscila por aqui, vamos abordar linguagens, códigos e suas tecnologias para este preparatório do Enem 2024. Então vamos lá, pessoal. Bem, vamos começar com o texto do Manuel Bandeira, que chama Pneumotórax. Diz assim: febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Bem, temos aí um poema, característico, com toda essa linguagem figurada, com todo esse sentimento exposto, e pelo autor, Manuel Bandeira, a gente pode imaginar ou situá-lo dentro de uma escola literária, para que a gente possa compreender também a intenção da poesia. Lembrando sempre, que a nossa função aqui é trabalhar a poesia, interpretar a poesia a fins escolares, dentro de um estudo, de uma interpretação, mas a poesia ela é riquíssima só em si. Mas a nossa função aqui é usar essas riquezas poéticas para o nosso estudo. E é por isso que nós estamos aqui, certo? Bem, o que nós podemos observar aí de análise, A coerência ou incoerência de um texto revela-se exclusivamente por ação da leitura. Quando você se coloca como leitor, você consegue entender se o texto é coerente ou se o texto é incoerente. Essa relação entre emissor e receptor, ou seja, entre quem escreveu, quem está lendo e o mundo que cerca a gente, ela é fundamental, essa relação. Tá? Ela ajuda muito você a compreender textos poéticos. A competência linguístico-textual do leitor é imprescindível para demarcar as fronteiras entre um texto coerente e um texto incoerente. Ou seja, quando eu leio o texto, quando eu me deparo com esse texto, eu tenho um senso crítico, eu tenho uma competência leitora, linguístico-textual, que vai me ajudar a discernir se é um texto coerente ou se é um texto incoerente. Tá? A competência linguístico-textual é a capacidade de realizar leituras que levem em conta alguns fatores que nós vamos ver um por um. Intertextos, inferências, subentendidos e pressupostos. Tá? O que é isso? Isso aí faz parte da nossa prática de leitura. Quanto mais se lê, mais se reflete e mais se desenvolve essa competência leitora, essa competência linguístico-textual. Tá? Primeiro aspecto que a gente vai ver aí, intertexto e intertextualidade, nós vamos usar muito. É a relação entre dois ou mais textos, entre, Então, o diálogo entre textos. Então, eu posso ter uma imagem, um texto escrito, posso ter duas imagens, uma contemporânea e uma antiga, e entre esses textos eu consigo estabelecer um diálogo, uma relação. Ah, professora, mas você falou de imagem, nós estamos falando de texto. O texto também, a imagem também é digna de leitura. Uma obra de arte é digna de leitura. Eu não leio só palavras, eu leio qualquer coisa que está ao meu redor. Eu consigo ler, por exemplo, uma atitude de alguém, eu consigo ler uma obra de arte, eu consigo ler um
um quadro e consigo ler um texto. Então, um texto escrito por palavras, né? Então, esse intertexto, esse diálogo entre textos aí, é sempre de uma forma que um vai inspirar no outro para criar um novo discurso, tá? Outra característica também que depende dessa competência leitora é a inferência textual. Nós já trabalhamos o significado de inferência, inferir, deduzir, né? Então, é a capacidade de interpretar elementos explícitos e implícitos, ou seja, elementos que estão claros, os explícitos, muito mais fácil, né? Agora, os implícitos já é um pouquinho mais dificultoso e eu tenho que me esforçar um pouquinho mais. Tá? Então, esses elementos explícitos e implícitos de um texto para compreender a ideia central e completar a leitura com informações não explícitas, ou seja, depende muito de uma leitura de mundo também. Tá? Subentendido e pressuposto, dentro dessa linha também de inferências, é isso. São informações que são implícitas, ou seja, elas estão escondidas ali, né? Não são expressas formalmente, mas eu consigo ler, interpretar, encontrar essas informações, deduzi-las, inferir essas informações através de marcas linguísticas pelo contexto. Tá? Então, eu consigo identificar as incoerências também através desse subentendido, desse pressuposto. Saber lidar com essas informações e usar essas técnicas ajuda muito na hora da interpretação textual, certo? Bem, o conhecimento de mundo e a capacidade de interpretação, eles são essencial, né, para a gente obter a compreensão. Então, conhecer o mundo é essencial. Gente, vamos ler, vamos conversar coisas úteis, vamos divertir, vamos rir, falar bobagem, mas cerquem-se de coisas, pessoas que sejam inteligentes, cultas, né, e que tragam para você algum conhecimento de mundo. Toda e qualquer oportunidade que você puder conhecer as coisas, que algo desperte a sua curiosidade, você traga isso para a sua vida acadêmica, é importantíssimo. Além de não passar vergonha, né, moçada? Porque é muito feio quando uma pessoa é desinteressada, é alienada, não sabe de nada do que está acontecendo, com desculpas de que, eu não gosto disso ou daquilo. Não é questão de gostar, é questão de se atualizar e de conhecer o mundo, né? O conhecimento de mundo ele deve ser utilizado em todos os tipos de leitura. Eu gosto de ler HQ, beleza. Eu gosto de ler charge, excelente. A charge está muito contextualizada com política. A HQ está muito contextualizada com a ironia, com o uso de vocabulários, né? Com algumas atitudes que a gente pode colocar ali naquele contexto. Enfim, aproveite a sua leitura para que o seu conhecimento de mundo seja ampliado. Tá? O texto poético exige que o leitor mobilize habilidades que os demais variados gêneros textuais do cotidiano não exigem. Ou seja, o texto poético, por ser um texto em que traz muita subjetividade, você precisa adentrar em algumas áreas de interpretação que são mais. Você precisa fazer um pouco mais de esforço, né? Não é uma leitura rasa, é uma leitura profunda. Tá? E o texto poético é singular, ou seja, ele é único, né? A gente tem comentado que não precisa de muita interpretação. Você precisa de uma boa leitura, você precisa tornar este texto algo revelador do poeta para você. Bem, o que a gente pode concluir ou pegar como ideias centrais, né? A poesia objetiva tirar o leitor da sua zona de conforto, ou seja, ele te tira de uma leitura rasa, né? Te apresenta uma linguagem inovadora e desafiante. O objetivo da poesia é promover uma reflexão por meio de experiência de estranhamento ocasionado pela obra. Então você falando, nossa, o cara escreveu uma poesia chamada Pneumotórax, que fala de doença, de morte, de coisa no pulmão, mas ele termina de um modo brilhante, né? Ou seja, a pessoa está numa doença terminal, né? Não tem solução, não tem como fazer um transplante, não tem como fazer um tratamento mais
mais invasivo, e aí ele sugere, não, vamos colocar um tango italiano, né? Ou seja, vamos curtir o que a vida ainda tem, né, para te proporcionar e viver intensamente a sua vida de uma maneira aí plena, o final da sua vida, né? Então, essa zona de conforto que a poesia te tira de uma leitura, tá com câncer, vamos fazer um tratamento. Está com algum problema, vamos buscar a cura. No caso dele, não tinha o que fazer, então vamos viver, né? Enquanto nos resta vida. Ou seja, essa experiência de estranhamento que é um dos objetivos da poesia. Certo? Bem, o conhecimento de mundo é fundamental para que o leitor seja capaz de estabelecer o sentido em um texto poético. Então, essas reflexões que eu subentendi do texto que nós acabamos de ler faz parte do conhecimento de mundo. Por quê? Porque eu sei que para alguma doença específica ou muito invasiva, a solução seria uma quimioterapia, uma radioterapia, uma transfusão, um transplante, mas isso foge ao poético, né? Isso é o óbvio. O poético ele te sugere algo inovador. Então, estabelecer esses sentidos entre o conhecimento de mundo, de uma realidade, e o poético é muito legal para que a poesia realmente faça sentido e possa ser uma leitura prazerosa. Porque se eu quero ler sobre morte, vou abrir o jornal, né? Internet, enfim, a poesia nos leva a uma leitura um pouco mais prazerosa. Bem, interpretando a poesia que nós acabamos de ler, né? O leitor precisa ter conhecimento linguístico, isso é, conhecer certas palavras. Lá ele usa algumas palavras, a própria palavra pneumotórax, né? Não é uma palavra comum. A poesia é capaz não apenas de subverter conceitos, mas também regras gramaticais, oferecendo à linguagem novas possibilidades de criação. O poeta tem algo que a gente chama de liberdade poética. Professora, se o poeta tem, eu posso ter também. Não. O poeta, ele é consagrado, né? Ele é autoridade no assunto, então ele tem uma liberdade poética. Você, na sua redação, na sua escrita cotidiana, você tem que estar sujeito ao contexto que você está inserido para que você faça bom uso das regras. Tá? Não que o poeta burle as regras, muito pelo contrário, são poesias muito bem escritas, mas ele tem uma certa liberdade aí para poder brincar com as palavras. Tá? Causar estranhamento no leitor, a ponto de perceber que mesmo palavras tão conhecidas podem assumir outros significados. Tá? Bem, para acessar os múltiplos sentidos presentes nessas entrelinhas, nós falamos de subentendidos e pressupostos de uma poesia, é importante que o leitor sempre leve em conta as especificidades da linguagem poética e que mobilize o conhecimento de mundo durante a atividade da leitura. Olha quantas vezes nós estamos falando de conhecimento de mundo, né? Então, claro que você pode acessar os seus vídeos ou as suas informações aí que são mais leves, sim, mas busque enriquecer a sua cultura, né? O seu conhecimento de mundo com informações, visitas, leituras. Isso é muito importante para que você possa fazer essas leituras múltiplas, essas interpretações nessas entrelinhas aí que o poema traz para nós, tá? Então vamos mais de poema. Temos Fernando Pessoa. Gosto muito de Fernando Pessoa, um poeta português magnífico. Quem não conhece, aproveite para ler alguns textos de Fernando Pessoa, né? Não houve outro como Fernando Pessoa. Excelente. E um dos seus clássicos poéticos chama-se Mar Português. E o texto diz assim: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer ir passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu.
mas nele é que espelhou o céu. Bem, ler Mar Português e ler Fernando Pessoa é trazer um contexto histórico de Portugal enorme para nós. Daí vem conhecimento de mundo, né? Ah, professor, não tem nada a ver estudar geografia, não tem nada a ver estudar as conquistas europeias, não tem nada a ver, professora, preciso estudar as coisas mais do Brasil mesmo, tá bom. Aí você pega um texto como esse e você não consegue entender nada, bojador, né? Mar Salgado, Portugal, o que Portugal tem a ver com mar? Nada a ver, né? Ou seja, se você ficar nessa mentalidade mesquinha, você não amplia o seu conhecimento de mundo. Portugal tem tudo a ver com o mar, e aí você precisa saber de geografia, né? Enfim, vamos à interpretação aí da poesia. Analisando o poema. Qual que é a inferência que pode ser feita ao ler os 2 primeiros versos do poema? Inferência, nós já sabemos que é dedução. O que eu posso deduzir quando eu leio? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Alguém aí já provou lágrima? Não é doce, né? É bem salgadinha, tá? E o mar, né? Quem conhece o mar, quem já foi, sabe também que a água do mar não é doce, é salgada. Então ele faz essa associação, ele busca essa semelhança entre lágrimas salgadas e entre o mar salgado de Portugal. Tá? Então, o que a gente tem aí? As conquistas portuguesas, elas foram regadas pelas lágrimas de um povo que sofreu em vários aspectos da vida para que Portugal tivesse um passado de glória. Grandes conquistas portuguesas, dentre elas o Brasil, né? Foi feito através de via marítima, né? Então, o mar tem muito a ver com a história de conquistas de Portugal. Claro que quando se vai para uma conquista, para uma guerra, muitas pessoas choram de saudade, outras choram de tristeza porque perderam algumas pessoas. Enfim, o choro está muito associado à conquista, que está muito associada ao mar. Então, salgado, tá? Bem, para que fosses nosso, ó mar. Então, eu tenho aí qual o conhecimento de mundo deve ser acionado para que haja uma interpretação do 6º verso. Lembra que eu falei que você tem que saber de geografia para entender o aspecto geográfico, onde está Portugal, o que tem o mar a ver com Portugal? Por exemplo, Minas não tem uma ligação direta com o mar. Por quê? Porque Minas é um estado do Brasil que não tem mar. Então a gente brinca, mar de Minas, né? Minas é bom demais, o que está faltando é o mar, né? Nós não temos uma história com o mar. Por quê? Porque não somos banhados por ele. Em relação a outros estados da costa brasileira, que tem uma relação muito linda com o mar, né? Então, eu preciso entender geografia, certo? Para saber e para entender sobre isso. Portugal é marcado geograficamente pelo mar, grande parte de suas conquistas no contexto das grandes navegações, é aí que vocês estudaram isso daí em geografia em vários anos da escola, né? História também, né? Geografia e história foram conseguidas pelo mar. Então, nós temos aí especiarias, temos grandes conquistas, grandes navegações. É necessário acionar o conhecimento histórico e geográfico para compreender o texto. Conhecimento de mundo, que a gente tem falado bastante, né? Outra questão que nós vamos analisar. Faça um paralelo entre as ideias opostas abordadas no poema, ou seja, conquistas e perdas. Portugal conquistou, sim, mas para conquistar teve que perder. O que ele perdeu? Então a gente faz essa associação. Conquistas, conquista territorial, ganhou muitas terras, né? Subjugou muitas terras, tem uma história muito triste, né? De subjugo, de eliminação da cultura já existente, como no caso aconteceu no Brasil, mas teve um ganho histórico, exploração de outros povos, ganho financeiro para Portugal, isso tudo é conquista. Agora, perdas, né? Mães enlutadas, filhos órfãos, noivas viúvas, morte, né? E
talvez uma marca grande aí de explorador, né? Que depois, com a história, isso foi se tornando bem visível. Então, nós temos essa marca em nós, né? Fomos conquistados, né? Entre aspas, explorados por Portugal. Nós fazemos parte dessa conquista portuguesa, né? Mas também houve perdas do lado de lá. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Né? Esse texto, esse fragmento, esses versos de Fernando Pessoa são versos famosíssimos, impactantes, né? E que a gente usa em várias partes da nossa vida. Qual seria uma tradução para esses versos? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O que é a alma para o ser humano? É a sede de seus sentimentos, né? Tem um versículo bíblico que diz: de que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Ou seja, de que adianta você ganhar todas as coisas físicas, materiais, e perder a sua essência, o seu sentimento, né? E perder aquilo que te dá vida. Desenho animado, desenho com alma, desenho de ânima, né? Então, quando alguém fala assim, vamos animar, ânima é vida. Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se a vida, se seus sentimentos, né? Então, você justifica-se tanto sacrifício, né? Todos os sacrifícios são justificáveis se o objetivo que estiver na sua base for nobre e se agir com ousadia, coragem, determinação e abnegação. Tudo vale a pena para atingir o ideal sonhado, a heroicidade. É claro, gente, que a gente está falando aqui de um limite de bom senso, né? Então tudo vale a pena, não posso fazer tudo para conquistar o que eu quero. Estamos falando de valores democráticos, valores civilizatórios, valores humanitários, né? Por quê? Porque estamos falando de alma, de sede de sentimentos, de vida, né? Não estamos falando de oposição, de morte ou de conseguir tudo a qualquer custo, não. Tá? O que o poeta quis dizer é o seguinte: valeu tanta morte, valeu tanto esforço, valeu tanto sofrimento, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, ou seja, quando o seu objetivo for um objetivo digno. E aí aqui nós temos um contexto histórico marcado por grandes heróis, né? Com grandes conquistas, pessoas que dedicaram, deram a sua vida literalmente para isso. Bem, aí uma outra parte do poema diz: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Né? Bojador é um espaço físico que se tem em Portugal ali. Então, quem quer passar além desse ponto, além disso, tem que passar além da dor. Ou seja, toda conquista, ela tem um pouco de sacrifício. Isso aí não estamos falando só de grandes navegações, né? Estamos falando de conquistas diárias mesmo. Às vezes, para você conquistar uma coisa, tem que abrir mão de outra. E aí ele fala: Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Então, o mar é perigoso, é profundo, tem abismo, mas é nele que se espelhou o céu. Então, aqui a gente tem, né, o pedido é para fazer uma enumeração entre aspectos positivos e negativos presentes na última estrofe. Negativo: pena, né, dor, perigo, e aspectos positivos: glória, beleza, grandiosidade. Tá? Então, observa que essa análise do texto de Fernando Pessoa, ela passa por conhecimento de mundo, passa por subentendidos, pressupostos, tudo que nós vimos anteriormente. Tá? Bem, vamos para a questão do Enem, né, de 2023. Essa questão deu muito o que falar. Inclusive, o próprio Caetano Veloso, que é o autor dos dois textos, foi indagado, né? Você viu, Caetano, que seus textos caíram no Enem? E aí, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver um videozinho que ele está sentado de pijama na cama, né? E ele começa a ler as alternativas e ele fala: para mim todas estão certas, né? Ou seja, até o próprio Caetano Veloso falou, às vezes, o que a gente pensa: meu Deus, mas parece que está tudo certo, né? Então, são dois fragmentos de duas músicas de Caetano Veloso: Alegria, Alegria, que é uma música tradicional muito conhecida, e Anjos Tronchos, que faz uma intertextualidade com outro texto, mas esse não é o foco da questão,
tá? Mas é um texto mais moderno, inclusive vocês vão observar pelo uso das palavras. Então, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, diz assim, ó: o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou. Por que não? Por que não? É uma música até, né? Foi usada no contexto da ditadura militar, tá? Anjos tronchos. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram: vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Agora, a minha história é um denso algoritmo que vem de venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Tá? Então, algoritmo, telas azuis, né? Vale do Silício, ritmos de neurônios, enfim. Vamos para a questão. Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum o quê? A referência às cores como elementos da crítica a hábitos contemporâneos. Então, ele usa cores, né? Ele usa cores aí. Nos dois textos, há menção de cor, mas a gente tem que pensar em comum, tá? O texto 2 fala especificamente da cor azul, né? O texto 1 fala os olhos cheios de cores. Então, essa realidade aí colorida, né, psicodélica, inclusive desse contexto que a letra foi escrita, tá? Mas esse será que é um ponto em comum? Não sei. Percepção da profusão de informações geradas pela tecnologia, ou seja, muita informação por causa de uma era tecnológica. Mas tecnologia não é só de agora, antigamente tinha tecnologia, sempre tem tecnologia, sempre há avanços, né? Por exemplo, quando a roda foi inventada, houve um avanço tecnológico para aquela época, né? Quando o celular foi inventado, aquele tijolão, houve um avanço tecnológico naquela época. Ou seja, tudo que vai acontecendo, né, são avanços da tecnologia. Claro que a gente às vezes tem uma ideia de que a tecnologia é só o que está acontecendo agora. Não. Em toda época, em todo contexto, tudo que se atualiza tem a ver com tecnologia. Tá? Letra C. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. Ele faz essa contraposição, ele fala de vício, fala de virtude. O fato de ter algumas palavras não significa que a questão está correta. Ele fala lá, né? Disseram, vai ser virtuoso no vício. Ou seja, o vício da tecnologia transforma isso em virtude. Mas ele fala dessa contraposição entre vício e virtude. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Né? Será que esses textos têm essa busca constante dessa liberdade de expressão? O texto anterior, o primeiro, né? Ele foi no contexto de ditadura militar. O texto segundo, não. Né? Enfim. Crítica à finalidade comercial das notícias. Ele está criticando as notícias. Né? Aqui, tanto no texto 1 ele fala, né? O sol nas bancas de revistas me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, né? Pelo amor de Deus, na hora que você passa, assim, quem passa em banca, quem já observa em banca, muito jornal, muita notícia, muita informação. Então, isso aí traz essa questão para ele aí, dessa quantidade de informação, né? Esse boom que tira a gente de uma passividade e traz o mundo, né, que seja forçado para a gente ficar por conta das informações. Quando você abre o seu celular, né, nas suas páginas, nas suas redes, elas são lotadas de informação. E se você fala alguma coisa alta e seu celular está com o microfone ligado, logo vem aquilo. Ou seja, é muita informação de uma vez só, tá?
Observe que o Alegria, Alegria, a gente está falando de um contexto de banca de revista, de jornal, né? De fotos, de nomes, de fofocas. Isso aí é para o contexto, ok? Vamos lá para a interpretação. A Alegria, Alegria foi escrita, composta em 1968, tá? Já Anjos Tronchos em 2021. Olha o que o enunciado diz. Embora oriundas, ou seja, vindas de momentos históricos diferentes, 1968 e 2021. Tem muita diferença nisso daí, né? Essas letras da canção têm em comum, ou seja, a gente tem que encontrar um ponto em comum. O que o Caetano Veloso fala, quando ele pega, ele fala, mas tem. Pode ser que tenha em uma, pode ser que tenha em outra. O enunciado quer algo em comum. Daí que a gente acaba encontrando uma opção que cabe isso mesmo, tá? Bem, não tem uma crítica desses hábitos contemporâneos. Ele fala, pelo amor de Deus, quem lê tanta notícia, né? E ele fala que os neurônios vão recebendo mais informações e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Ele não faz uma crítica, ele faz um relato, né? Ele mostra o que está acontecendo ali, mas não há uma crítica. Nos dois textos, não. Tá? O segundo texto pode até ter, né? Os anjos tronchos, né? Que vivem no escuro, em plena luz, ou seja, você, em vez de ter contato com a natureza, você está submerso no mundo tecnológico, de computador, de luz. Ele pode ter colocado isso. Mas o texto número 1 não tem esse elemento de crítica, não. Ele quer dos dois, tá? Então vamos lá, outro que a gente pode eliminar. Contraposição entre vícios e virtudes da vida moderna. A intenção do texto não é tão rasa e tão supérflua assim, né? A intenção do texto é muito mais legal, né? Muito mais interessante do que ficar falando de vícios e virtudes da vida moderna. Tá? Que a tecnologia pode se tornar um vício, sim, né? Mas não é isso que é tratado nos dois textos. Outro que a gente pode eliminar, busca constante pela liberdade de expressão individual. O texto número 1 é num contexto de ditadura militar, mas o texto número 2 não, né? Não tem essa intenção. Ok? Outro que a gente pode liberar também é crítica à finalidade comercial das notícias. Como eu disse, né? A intenção dele não é criticar. A intenção dele, como um bom poeta, né, é jogar para que o seu público perceba, reflita e realmente fala que a gente está vivendo num mundo em que as informações são gigantescas, né? Daí a gente tem a ideia da percepção dessa profusão de informações geradas pela tecnologia, muita informação, e ao mesmo tempo a gente fica sem saber o que focar. Então você vai abrindo seu celular e o foco mesmo não tem. É uma janelinha que abre aqui, é uma informação que abre aqui, é um link que te leva a outro lugar, e você entra procurar uma coisa, e de repente você está 3, 4 páginas além disso que você está procurando. Então, o que tem em comum é a gente perceber, né, todas essas informações geradas pela tecnologia, referente a 1968, né, e referente a 2021. Então, Caetano Veloso percebeu que há verdades em algumas alternativas, mas o que tem em comum entre os dois textos é essa questão da informação aí mesmo, que é bombástica, tá? Então, quem lê tanta notícia, né? E meus neurônios meus ganharam um novo ritmo, mais e mais e mais e mais. Então, muita informação, muita é algo que mexe com o leitor aí. Então, ele disse isso, claro, que são momentos históricos diferentes. E o enunciado diz isso bem claro para nós, tá? Bem, nós temos aí outra questão, é a questão 31, né, que chama migalhas, e a gente vai abordar o gênero lírico que a gente falou também, né, já na aula passada. O gênero lírico é basicamente poesia, tem foco em despertar e relatar sentimentos, né? Olha que texto carregado de emoção, chama Migalhas. Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer: eu não te amo mais.
Era necessário algo mais solene, jardim japonês para as perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebatar de dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. É o fim de um relacionamento, né? Estão tomando um café e aí não dá mais. Então, só que ele fala assim, olha, eu queria que fosse algo assim, né, maior, mais maravilhoso, para que a gente pudesse encerrar esse ciclo, né? Quem sabe de uma maneira mais solene, né? Porque para casar, né, há toda uma solenidade e para separar é sempre algo mais tenebroso, porque um está festa, o outro está querendo dizer que não deu certo, enfim. E aí, diante disso tudo, o que que acontece? Nada de solene, nada de magnífico. Ela abaixa a cabeça, né, e recolhe as migalhas de pão sobre a mesa, ou ela ou ele, né? A gente não consegue identificar o eu lírico aí, se é masculino ou feminino. Enfim, nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea. Olha que interessante. O enunciado do Caetano Veloso, da música do Caetano Veloso, traz dois tempos. Aqui também, eu tenho uma tradição lírica, que é despertar e relatar sentimentos do gênero lírico, e trago para uma visão contemporânea, do dia a dia, né? Talvez sem esse lirismo exacerbado, sem essa quantidade de sentimento exacerbada. Então, o sentimento amoroso lá da tradição lírica é recuperado dentro desse contexto contemporâneo, que às vezes deixa de lado essa tradição lírica. Só porque a poesia contemporânea não precisa desse lirismo, não. Mas o lirismo ele voltou nessa poesia. Uma poesia nova, atual, né? E ela resgata essa ideia de sentimentos aí, tá? Então, qual que é a intenção aí nessa interpretação? Né? Invocar o interlocutor, ou seja, chamar o interlocutor, quem está lendo, para uma tomada de posição, ou seja, eu vou me posicionar em relação a esse casal. Questionar a validade do envolvimento romântico. Será que é envolvimento romântico mesmo? Está despedindo de uma maneira tão assim? Né? Diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado, ou seja, houve uma frustração do amor e eu vou tentar diluir isso daí numa banalidade contextual. Transformar em paz as emoções conflituosas do casal, ou seja, estou terminando e aí eu quero que a gente tudo que a gente viveu de ruim nesses últimos tempos seja transformado em paz nessa mesa de café da manhã. Condicionar a existência da paixão a espaços idealizados, ou seja, eu só me apaixono dentro de um casamento perfeito, né? Será que é isso? Então vamos ver as que a gente pode eliminar, né? Voltando à ideia de tradição lírica, né? Enfim, e ideia de algo contemporâneo, tá? Sempre pensando que o contemporâneo, às vezes, a tendência é negar o passado. E aqui ele está resgatando essa tradição lírica aí, né? O que a gente eliminaria é invocar o interlocutor para uma tomada de posição. O texto não foi escrito pensando em mim ou em você, né? Então, a gente não tem essa participação aí. Eu não tenho que me posicionar, tá? Não está questionando. O texto não questiona nada, ele fala, será que não tem nenhuma palavra que nos leve a questionamento e nenhum ponto de interrogação, por exemplo. Então, a palavra questionar, lembra que nós falamos nas primeiras aulas sobre os verbos do infinitivo? Invocar, questionar, diluir, transformar e condicionar, né? Questionamento tem a ver com perguntas, não tem nenhuma palavra ou nada que me leve a um questionamento direto ou indireto. Tá? Outro que eu vou eliminar é condicionar a existência da paixão a espaços idealizados. O amor romântico idealizado, ele está muito no romantismo,
né? Aqui nós temos uma poesia contemporânea. E a separação não é uma idealização do amor, né? Uma idealização do amor e foram felizes para sempre, né? E a gente diz que amor, paixão são sentimentos diferentes. Então, há uma contradição nessa letra E aí, né? Paixão e espaços idealizados. Então, há essa contradição. Geralmente, os espaços idealizados estão relacionados a um amor incondicional, não a uma paixão, tá? Outro que a gente tiraria também é transformar em paz as emoções conflituosas do casal. Ele não expõe nenhum conflito, né? Talvez o relacionamento só chegou ao fim, não foi por um conflito, por uma briga, foi só por uma, às vezes, falta de afinidade, desgaste do relacionamento. Ele não expôs isso. A gente, às vezes, deduz, todo relacionamento termina por causa disso, mas nem sempre é, né? Então, a gente tem que observar os achismos, nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente, né? A gente tem a tendência de escolher a alternativa que a gente acha, aí a gente se dá mal, tá? Então aí eu acho que teve um conflito, eu acho que teve uma briga, por isso que eles estão se separando, porque sempre é assim, sempre foi assim. Então, esse achismo não cabe na interpretação de texto, porque a interpretação é de texto, não é o que eu acho, ok? Bem, diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. Houve frustração, não deu certo, né? Então a gente vai terminar aqui e num ato, né, nada solene, nada magnífico, no cotidiano, no café da manhã, com migalhinhas de pão ali. Tá? Então, pessoal, observe que conhecimento de mundo, a gente falou muito, né? Falando, temos vários exemplos aqui de conhecimentos de mundo aí, para que a gente possa aprender a ler, interpretar poesia, certo? Terminando com uma poesia, hoje eu trouxe Carlos Drummond de Andrade, né? E ele diz: se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. Seja a sua vida um momento de poesia, né? Seja a sua vida um momento gostoso, inexplicável, maravilhoso, poético, tá bom? Gente, tudo de bom. Até a próxima aula. Deus ajuda quem senta e estuda. Vamos ler, estudar, trazer o conhecimento de mundo para a nossa vida acadêmica, né? Nossa vida pessoal. Vocês só têm a ganhar, certo? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.